E eu estou tentando fazer um compilado dessas mensagens, fazer um planejamento de apresentação que dê para apresentar Romanos todinhos, 16 capítulos, em uma semana, como se fosse uma semana de oração. E também um apanhado mais geralzão que dê para apresentar de sexta a domingo. Então, sexta, sábado de manhã, sábado à tarde e domingo. Então, é um desafio, né? Mas é uma coisa que eu nunca fiz e eu vi ele fazendo, então eu estou tentando fazer também. E essa mensagem de Romanos 5, ela é justamente uma dessas apresentações que ele faz. Antes de qualquer coisa, eu queria que com os irmãos pudessem abrir, ou se eu vou abrir a Bíblia aqui, tá? Mas que pudessem abrir em Deuteronômio, capítulo 32, acho que é verso de 1 a 4, acho. Deixa eu ver aqui. Que é como ele abre a mensagem, justamente quando ele apresenta Romanos 3, 4 e 5. Então Deuteronômio, capítulo 32, versos de 1, acho que é 1 a 4. Deixa eu ver aqui. Só confirmando. Isso, é isso mesmo. Capítulo 32 de Deuteronômio, de 1 a 4. Eu não estou com amparo para o celular, hoje eu estou com ele na mão. Vim para o quarto dos meus filhos e aqui eu não consigo adaptar meu celular em algum lugar para ficar, então tem que ser na mão mesmo. Então, se vacilar aí, desculpa, tá? Então, Deuteronômio capítulo 32, verso de 1 a 4, e depois Juízes 5, verso 11, tá bom? Diz assim: Inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza a nosso Deus. Falando dele agora, verso 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Esta passagem, ela informa que Deus, ele é justo, não há nele injustiça, né? Então ele é justo, e tudo que ele faz é justiça. Juízes, capítulo 5, verso 11, falando sobre as obras de Deus. Juízes, depois de Josué aí, do ladinho de Deuteronômio, capítulo 5 e o verso 11, vai reforçar a ideia de que todas as obras de Deus são justas. Falando dos caminhos, etc., os caminhos de Deus, né? Diz assim: onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez às suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Aí a gente percebe que todas as suas obras são justiça, né? As obras do Senhor são justiça. Então ele é justiça, sua obra é justiça. Então justiça é um termo usado muito por Paulo, e por isso a gente começa citando esses versos, para mostrar que, primeiro, Deus é referência de justiça, suas obras são justiça, e, obviamente, a sua lei é justiça. Então, justiça é aquilo que Deus é, justiça é aquilo que Deus faz, justiça é aquilo que Deus demanda de nós, ele exige de nós, ele cobra de nós. A sua justiça, o próprio Deus, a sua lei exige justiça de nós, mas nós não temos justiça. Se ele fizesse isso, ele seria um humano normal. Ele não se torna mais um humano normal. Tem alguém que deixou o áudio aberto aí, né? Tá bom? Vamos voltar então para Romanos. Vamos então tratar de Romanos capítulo 5. Antes, a gente vai fazer uma breve pincelada rapidinho de 1 a 4, tá bom? Muito rápido. Questão de um slide cada capítulo aí, rapidinho. Vamos lá, próximo slide, Bruno, por favor. Bruno, vamos lá. Então, recapitulação, próximo, vamos lá, capítulo 1. No capítulo 1, a gente considera que o poder de Deus, a gente considera
que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus revela a sua justiça. Então, o poder de Deus no Evangelho, Samuel, tá falhando sua conforme diz internet. Romanos 1, verso 7, de criar mundo, não é isso? O poder de Deus no Evangelho é o poder legal, o Samuel, poder tá de ouvindo? direito, um poder justo, tem fé nele, os que têm fé. Então, oi? Sua internet Oi? tá falhando um pouco aí, onde você tá. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, mas tá falhando um A pouco. minha Não sei se é só pra internet? mim. Isso. Tá bom. Eu Mas vou agora tentar me voltou. aproximar. Vou fazer o seguinte, eu vou para a mesa, beleza? Voltou? Agora voltou. Se falhar de novo, você dá um toque. Melhorou? Tá. Sabe o que aconteceu? Ligaram o micro-ondas na cozinha, não sei, tá a cozinha entre o modem e onde eu estou, tem o micro-ondas, não sei se ele interferiu, né? Vamos lá. Então, no capítulo 1, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. No capítulo 2, vamos lá, Bruno, próximo slide. O capítulo 2 vai apresentar a justiça de Deus exigida, cobrada no juízo. Então, o capítulo 2 ensina que o juízo de Deus vem segundo a verdade e que a justiça é o que Deus exige no juízo. Ele exige de suas criaturas, todas elas, que seremos julgados também nesse juízo segundo o Evangelho de Paulo. Ou seja, o Evangelho tem uma relação com o juízo. Isso está escrito em Romanos 2, verso 16. O seguinte, deixa eu ver se eu leio aqui, só para dar um pouco mais de fundamentação aí a essas afirmações que eu fiz. Nossa, só um instantinho. Gente, vocês podem dar uma pausinha rápida? Só uma pausinha para mim, só um segundo, tá? Vocês podem esperar um pouquinho? Pode ser. Lá. Romanos 2, verso 16, fala que o juízo faz parte da mensagem do Evangelho. Diz assim, 2,16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, as boas novas pregadas por Paulo envolvia o juízo de Deus. E no juízo, Deus exige justiça. Capítulo 2 fala disso. Agora o capítulo 3, vamos lá, próximo slide, rapidinho, já vamos entrar no capítulo 5. Capítulo 3, então, apresenta em dois momentos aí que tem a ver com justiça. Primeiro momento é do capítulo 3, verso de 1 a 20, que fala da justiça que não temos. Ou seja, nós somos falhos em justiça, mesmo o melhor de nós ainda é falho. E o capítulo 3, do verso 21 em diante, vai apresentar a justiça que Deus provê, a justiça provida por Deus. Agora, o capítulo 4, né, tudo seria bom que nós estudássemos do início, né, Romanos 1 em diante. Mas como eu estou focando no capítulo 5, agora, os meus estudos, então resolvi estudar o capítulo 5. Por isso que eu fiz uma préviazinha de cada um desses capítulos. Além do mais, esses capítulos de 1 a 3, eu já estudei na igreja, em que estavam muitos de vocês. Eu já estudei em Brás Cubas, eu já estudei aqui nas igrejas da região, aqui em Guaianazes, já apresentei essa pregação, se eu não me engano, até no Bonifácio e nas igrejas vizinhas, Cosmopolita. Então, como muitos membros do grupo aqui, que estão aqui hoje, já acompanham alguns estudos que eu fiz por igreja, então eu não liguei tanto de fazer toda essa recapitulação, capítulo a capítulo estudando, certo? Mas, possivelmente, se os irmãos quiserem, a gente pode voltar a estudar um por menor, com detalhes, né? Agora, o capítulo 4, é interessante que o capítulo 4, vamos lá, Bruno, próximo slide, Paulo vai se preocupar com o como nos apropriamos dessa justiça. Então, assim, nós não temos justiça, que é conformidade com a lei de Deus, conformidade com Deus, que é uma vida justa, impecável. Mas Deus proveu, né? Capítulo 3, na segunda parte, ele apresenta a justiça provida por Deus.
O fato é como nós nos apropriamos dessa justiça. O capítulo 4 trata disso, vai dar o exemplo de Abraão, o exemplo de Davi, volta para o exemplo do Abraão antes da circuncisão, e ele continua com Abraão lá quase até o finalzinho do capítulo 4. Então, o capítulo 4 apresenta como que a gente consegue se apropriar ou se apropriar da justiça que Deus proveu. Ele dá detalhes disso. Agora, no capítulo 5, aliás, capítulo 4 eu tenho que ler versos de 1 a 3. Deixa eu abrir aqui para ler para vocês. Eu não coloquei no slide os versos, um pouco para ganhar tempo. Eu fui surpreendido hoje à tarde. Veio um pessoal do IBGE aqui fazer uma pesquisa comigo à tarde, e eu passei umas 3 horas com ele em pesquisa. Eles falaram que ia durar 1h30, durou quase 3 horas. Então foi uma coisa horrível, um trauma. Eu acho que eu nunca mais vou aceitar esse tipo de coisa, sabe? Foi horrível. Mas, paciência, eu perdi muito tempo aí à tarde e, infelizmente, eu não tive como preparar isso tudo como eu pretendia. Mas vamos lá. O capítulo 4, versos de 1 a 3, só para a gente poder entrar no 5 já conscientes do que veio sendo estudado antes, nos capítulos anteriores. Romanos 4, versos de 1 a 3 diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que, pois, ele alcançou? Abraão alcançou o quê? O verso 2 vai dizer como ele não alcançou. Qual foi a maneira, o modo pelo qual, qual não foi o modo pelo qual ele conseguiu. Ele vai falar assim: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Portanto, Paulo ele diz primeiro, não foi assim, ou seja, não foi por obras. Como foi então? O versos 3 confirma. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso, ou seja, o fato dele crer, lhe foi imputado como justiça. Ou seja, ele alcançou a justiça pela fé. E agora, o capítulo 5, agora, note lá, vamos lá para o próximo slide. O capítulo 5, ele vai falar então assim, não como que nós nos apropriamos. O capítulo 5 vai falar como Deus conquistou essa justiça para nós. Como Deus conquistou, desenvolveu, o modo como ela foi oferecida a nós. Em Romanos 5, Deus já fala com pessoas justificadas, pessoas que já entraram em Cristo Jesus pela fé. Então, a gente primeiro precisa lembrar o seguinte, Romanos 5, verso 1. A gente precisa lembrar a primeira coisa, que os nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Então, o homem, naturalmente, ele está em desavença com Deus. Ele está numa situação de condenação perante Deus. E Romanos 5, verso 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa assim, sendo, pois, justificados, como querendo dizer, agora, já tendo entrado em Cristo Jesus pela fé. Então, Paulo está falando com pessoas já justificadas. Não existe justificação sem fé. Não existe um estado de inocência diante de Deus para nós, homens, né? Terrenos, né? Nascemos aqui. Não existe para nós, filhos de Adão, nenhum meio de nos harmonizarmos com Deus a não ser pela fé. Esse é o meio pelo qual ele apresenta aqui. E o Romanos 4 enfatiza muito isso. Por que isso? Por que a gente tem paz com Deus pela fé? Atos, capítulo 10, verso 36, tem um verso que vai relacionar essa questão do estabelecimento da paz do homem com Deus por meio de Jesus. Atos 10, então, verso 36, diz o seguinte, eu já encontrei aqui, tá? Espero que o tempo que eu fui abordando o tema, vocês tenham encontrado o verso. Verso 36 diz assim: a palavra que ele ouviu, ou melhor, que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Então a gente vê que a paz só Jesus operou. Não é uma coisa que nós operamos, é uma coisa que ele mesmo operou.
E é curioso, tem um verso, se eu não me engano, nem está no programa aí, nos slides, e nem está na palestra do Ricardo Marim, mas que me veio agora à mente, se eu não me engano, Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. Se eu não me engano, diz assim, deixa eu ver aqui, a graça... Não é isso, foi um engano meu. Aqui fala a graça e a verdade, não a paz. Vamos para Colossenses 1, verso 20. Então, seguindo aí a sequência, Colossenses 1, 20. João 1, 17 vai ser ótimo, mas em outra abordagem de justificação pela fé, em outros momentos. Colossenses 1, verso 20, é um texto maravilhoso que revela mais do que o leitor mediano consegue entender. Muita gente perde de vista o conteúdo de Colossenses 1, verso 20, porque ele acaba sendo mais profundo e ele entra em detalhes que só quem estudou bastante consegue captar. Mas vamos considerar aqui rapidamente aquilo que é importante para agora. Colossenses 1:20 diz assim: e que, havendo por ele, por Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Aquilo que eu falei que o leitor comum não costuma captar é o finalzinho do verso 20, que fala que Cristo veio, né? E por meio do sacrifício dele na cruz, ele reconciliou, né? Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. E aí no final do verso 20 vai dizer quais são as coisas. E aí fica estranho, sabe? Você fica assim, você fala assim, como pode ser isso? Ele diz assim, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Como vários de vocês já estudaram comigo, sabem disso. Alguns não, né? Então vamos lá. Por que reconciliar as que estão no céu? Se em Hebreus 2, verso 16, diz que ele não veio resgatar e salvar anjos. Ele veio salvar os filhos de Abraão, a descendência de Abraão. Então, fica claro em Hebreus 2,16, que ele não veio salvar anjos. Se ele não veio salvar anjos, por que fala que quando ele morreu na cruz do Calvário, por meio dele, do sangue da sua cruz, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, inclusive as que estão nos céus? Como assim reconciliar as que estão nos céus? Acaso houve uma salvação operada por Cristo para seres angélicos, apesar de Hebreus 2,16 dizer que não? Não é essa a questão. Não entendam assim, mas essa pergunta ela é pertinente se considerarmos Hebreus 2,16. Mas como ela não se aplica a Hebreus 2,16? Como ela não quer dizer isso de imediato? É simples, basta a gente imaginar que até a cruz do Calvário, todos os seres celestiais que tiveram acesso aos estratagemas, às propostas de Lúcifer, quando se rebelou no céu, e não viram as suas propostas desmascaradas totalmente, uma a uma, até a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, essas pretensões diabólicas, luciferianas, elas foram totalmente desmascaradas na cruz do Calvário, algumas. Todas as outras haviam sido desmascaradas conforme o trato de Deus com os seres criados. Mas, no que tange a reconciliação aqui do verso, é a reconciliação não de relacionamento com Deus, mas é no sentido de tirar as dúvidas, sabe? De que aquelas argumentações foram desfeitas. Ele foi totalmente desmascarado. E uma vez desmascarado, todo tipo de, por exemplo, assim, de indagação, mas será que aquilo não era certo? Não sei. Assim, é claro que eu confio em Deus, tal, mas será que tem algum fundamento aquela proposta que ele fez, aquela crítica que ele fez? É uma coisa que nos seres criados que não se rebelaram contra Deus, alguns deles ainda pensavam nisso. Será que... Mas e aquilo que não foi respondido? Bom, não foi ainda, vamos continuar vendo, vamos acompanhar a obra de Deus. Então, no desenrolar da história da salvação, especialmente na vida de Cristo, isso ficou desmascarado definitivamente nos últimos eventos messiânicos, até a cruz do Calvário. Então é dessa reconciliação que fala aqui. Mas diz que ele trouxe a paz, ou seja,
Ele trouxe a paz para seres celestiais e para nós todos. Até tem um verso de 1 Pedro, ou 2, se não me engano, acho que é 1 Pedro 1,12, que fala assim, que estas coisas maravilhosas da salvação em Cristo Jesus são coisas para as quais os anjos anelam a tentar. Inclusive tem uma música do a capela que fala sobre isso. Angels long to look into the sting, uma coisa assim. Os anjos almejam estudar, uma coisa assim, essas coisas, baseado nesse texto de Pedro. Vamos então para o próximo slide, para a gente seguir então no Romanos 5. Já entramos no Romanos 5. Estamos ainda num tipo de início ali, no verso 1 para o 2. A gente precisa dar uma ilustração aqui para falar sobre essa questão